O reino que eu estou estabelecendo, Jesus está dizendo para eles, eu estou interpretando Jesus aqui. O reino que eu estou estabelecendo aqui, ele resulta de um pacto, de uma aliança muito forte entre mim e meus súditos. Não imaginem que vocês podem ser súditos desse meu reino, se vocês querem ter uma relação superficial comigo, pautada apenas nos privilégios desse relacionamento. Eu estou propondo algo para vocês que é muito maior e muito mais complexo e muito mais difícil do que vocês podem imaginar. E eu vou explicar para vocês, ele disse. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e assim ele faz uma lista de coisas importantíssimas da vida. E eu quero dizer para você que a palavra aborrece aqui é um eufemismo, que é uma suavização do significado real da palavra original empregada aqui. Aborrecer aqui, na verdade, significa odiar. O que Jesus está dizendo aqui é que quem deseja ser seu discípulo tem que odiar pai, mãe, filho, filha, irmã e ainda a própria vida, se quiser ser discípulo dele. Pastor, então eu acho que não estou entendendo mais nada agora. Por quê? Como é que assim eu tenho que odiar meu pai? Se a Bíblia diz lá no 5º mandamento que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, que história é essa que eu tenho que odiar meu pai? Bom, eu vou explicar isso. Jesus está usando uma figura de linguagem aqui que se chama hipérbole, que é exagero. Jesus está exagerando aqui na linguagem para explicar o que ele quer que as pessoas entendam. Nessa hipérbole também entra uma outra figura de linguagem muito importante, que é a comparação. Então, vamos lá. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nós temos vários amores na vida, amores legítimos. E os mais importantes amores de nossa vida são aos nossos pais, pai e mãe, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges e à nossa própria vida. Não existe nada mais justo e digno de que amar essas coisas e essas pessoas na vida. Porque é natural que nós amemos essas pessoas muito. Não existe amores maiores na vida, ou pelo menos não deveriam haver amores maiores na vida do que os amores que nós temos aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges e a nós mesmos. Então, Jesus está dizendo o seguinte: em comparação ao amor que vocês têm a mim, ou deveriam ter a mim, em comparação com o amor que vocês deveriam ter a mim, o amor que vocês sentem pelos pais, pelos filhos, pelos cônjuges, ou mesmo pela sua própria vida, deveria ser quase que um ódio em comparação ao amor que vocês sentem a mim. Em outras palavras, vocês têm que me amar tanto, 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 que os amores que vêm na sequência, eles até diminuem e vão parecer até ódio, se comparados com o amor que eu tenho, ou que vocês têm por mim. Entenderam o que eu quis dizer? Jesus não está mandando você odiar seu pai, sua mãe, seus filhos, nem a você mesmo, porque isso seria uma contradição. O que ele está dizendo nessa hipérbole é que, em comparação ao amor que nós sentimos por ele, esses amores, eles se tornariam bem pequenos, porque nosso amor, todo o nosso amor, toda a energia do nosso coração, nós empregaríamos para amar Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês com sinceridade. A primeira vez que eu li esse texto, entendendo o que ele estava dizendo, não tem muito tempo isso, eu caí de joelhos diante de Deus, em lágrimas, e eu disse para Deus: não dá para mim. Não dá para mim. Eu me imaginei com um capitão do BOPE, pegando assim na minha camisa, no meu colarinho, e batendo no meu rosto e dizendo: pede para sair, porque não dá para você. Se você está achando que a religião que você está exercendo, Deus falando para mim, que a religião que você está exercendo aí
Essa de que bota um terninho, vai para a igreja, canta um hino, de vez em quando faz uma oração, de vez em quando abre a Bíblia. Mas essa religião que está compartimentalizada na sua vida, que é uma gavetinha da sua vida, essa religião que não engloba a sua existência inteira, mas é um aspecto só, que vai entrando em associação a outras coisas, que às vezes assumem dimensões maiores na sua vida, essa religião não serve para mim, é o que Jesus estava dizendo. E você quer saber quando é que foi que esse texto ainda ficou ainda mais terrível para mim? Foi quando a Ana Clara nasceu, a minha filha. Quando a Ana Clara nasceu, eu tive uma sensação assim que eu nunca senti na vida. Eu lembro que a Ariane foi para o hospital, eu levei ela para lá e deixei ela no hospital, tive que voltar em casa para pegar as coisas que tinham ficado, porque a Ana Clara quis nascer de uma hora para outra, então a gente nem estava tão preparado assim. E eu lembro que eu peguei as coisas, mas eu estava em estado assim meio de... Eu estava estranho, sabe? Sentindo coisas que eu nunca tinha sentido. E eu me lembro que eu fui andar um pouco no calçadão, em frente à minha casa, onde eu morava, e eu tive assim a sensação de que eu tinha ficado milionário. De pobre, eu fiquei milionário naquele dia, como se Deus tivesse depositado $1 milhão na minha conta. Essa era a minha sensação naquele dia. Aí eu olhei para esse texto, e Deus estava dizendo para mim, que eu tenho que amar Jesus mais do que amo essa menina. Porque quando ela nasceu, foi a primeira vez que eu entendi o que significa amar alguém a ponto de poder, ou de ter a coragem de entregar a vida para salvar. Eu entendi isso. Que se eu puder me colocar no lugar dela, se foi a minha vida e a vida dela, eu coloco a minha vida para salvar dela. E como assim eu tenho que amar Jesus mais do que a Ana? Como eu tenho que amar Jesus mais que a Ariane? Não dá. Eu estava sendo sincero com Jesus. Não dá para mim. Eu estava tentando ter uma religião assim, que eu amo Jesus, Jesus é um amigão, olha como Jesus me abençoa. Mas eu tenho as coisas materiais, concretas, de carne e osso, as pessoas, para amar. E aqui, ele pegou no meu colarinho e disse, você está entendendo, 01? Pede para sair. Porque se você não me amar mais do que tudo, não é religião que salva. Você está entendendo o custo do discipulado cristão? E olha que aqui Jesus está falando de coisas nobres: pais, filhos, cônjuges e a própria vida. Todas essas coisas, todos esses itens aqui, nós devemos respeitar e amar. Sabe o que eu fico pensando? É que nós rebaixamos demais o custo do discipulado cristão. Nós temos dificuldade de amar mais Jesus do que o nosso celular. Tem gente que tem dificuldade de amar mais Jesus do que ama as suas ideologias. E a gente está vivendo num tempo tão estranho, né, de disputa ideológica, disputa política, que as pessoas vão para as redes sociais e colocam tanta paixão, tanto fígado até, nas suas declarações, mostrando quais são as prioridades da vida. Amam aquelas ideias, estão dispostos até a morrer por aquelas ideias. Muitas dessas ideias, inclusive, são ideias ímpias, ideias pagãs, e as pessoas estão ali lutando com afinco. Não fala de Jesus para ninguém, mas ideologia política está no sangue, corre na veia, e está disposto a ofender, a brigar, a fazer qualquer coisa,
a ser chato, porque quer defender aquilo ali. E os pecados? Os vícios ocultos? As coisas que a gente vai acariciando no coração? Jesus não falou dessas coisas, Ele falou das coisas nobres, que nós devemos amá-lo mais do que nós devemos amar nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, nossos filhos e a nossa própria vida. Ele não estava falando dos pecados, porque os pecados nem entram no parâmetro de amor a Deus, porque pecado não tem que ser amado, pecado é abominável, o pecado tem que ser odiado. O problema é que nós estamos nivelando o discipulado cristão para baixo. Nós estamos satisfeitos com representações teatrais da religião cristã, em que as pessoas não vencem seus pecados ocultos, que ficam acomodando pecados no coração, acariciando maldições na vida, mas que conseguem viver satisfatoriamente uma religião social, em que está todo mundo bonitinho na igreja quando pode vir na igreja, né? Mas os vícios arraigados, os hábitos terríveis, a estagnação espiritual, o amor superficial a Jesus, competindo com os grandes amores da vida, essas coisas são tratadas como se fosse religião cristã de verdade, e não é. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Cristo. Jesus está dizendo aqui, não pode ser meu discípulo. Pede para sair. Eu não sou um evangelista que escolhe falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu não estou interessado em fazer número aqui. Eu não estou interessado em multiplicar decisões fajutas. Eu não quero encher o livro da igreja de pessoas que estão seguindo Jesus como essas grandes multidões o seguiam, sem a consciência plena do que significa o discipulado cristão, sem entender o que significa ir para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado. E quem segue a Cristo é discípulo de Cristo. E se um mestre vai ser crucificado, nós também seremos em Cristo. Foi por essa falta de compreensão dessa multidão, e inclusive dos próprios discípulos mais íntimos de Cristo, que quando Jesus chegou a Jerusalém, foi julgado, condenado e crucificado, ele ficou praticamente sozinho, porque ninguém estava entendendo o que significa seguir a Jesus. E essa falta de compreensão histórica lá, ela continua atual hoje em dia no cristianismo. As pessoas seguem a Jesus não sabendo o que significa amá-lo sobre todas as coisas, não sabendo o que significa renunciar o pecado e o eu, não sabendo que seguir a Cristo significa amá-lo a tal ponto que os outros amores nobres da vida parecerão inclusive ódio, diante de tanto amor, de tanta devoção, de tanta entrega. As pessoas cantam hinos como: tudo a Cristo a ti entrego, da boca para fora, porque esse tudo não engloba todas as coisas de sua vida. Esse tudo é, quem sabe, 10% do dízimo quando dá, uma ofertinha rala quando sobra, uma idazinha na igreja quando o prefeito e o governador permitem, uma acordadinha de manhã para uma oraçãozinha rala, uma leitura superficial da Bíblia sem entender nada. O tudo dessas pessoas é manter a família de aparências, mas manter a impureza moral no coração. O tudo dessas pessoas é usar uma roupinha bonita para ir à igreja, mas não vestir a justiça de Cristo
que envolve o caráter e transforma a vida. O tudo dessas pessoas muitas vezes é a lei de Deus escrita lá nas tábuas, mas não escritas no coração. Esse tudo não serve para Jesus. Pede para sair. Mas que evangelista estranho que você convidou, porque em geral as pessoas convidam evangelistas para convidar as pessoas para vir. E eu estou falando, pede para sair. Não dá para você. Se você quer seguir Jesus, superficialmente, eu vou te avisar logo aqui, ó, não dá para você. Foi isso que eu entendi. Foi isso que Jesus falou para mim. E me jogou de joelhos. E me jogou de joelhos quando ele me explicou essas coisas. Ele dá 2 exemplos, para a gente entender o que ele está falando. Ele conta 2 pequenas parábolas. A primeira parábola é a parábola do camarada que vai construir uma torre. Imagina um prédio, uma casa. E esse camarada está com muita vontade de ter uma casa. Quer construir uma casa. Quem casa, quer casa, diz o ditado, né? Então vou construir uma casa. Só que ele não sabe o que é construir uma casa no Brasil. Ele não sabe o preço do material de construção no Brasil. Ele não sabe quanto custa a mão de obra no Brasil para construir uma casa. Ele não sabe quanto custa o acabamento da casa. O azulejo, o granito, o piso, a cerâmica, a tinta, as portas. Ele não sabe que, em geral, quem vai construir uma casa gasta, em média, 30% a mais do orçamento mais lúcido que ele fez. Então ele acha que vai dar para fazer, com o dinheirinho que ele tem. E ele começa a fazer. Mas quando ele começa a erguer a casa, o dinheiro vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, e chega um ponto que a casa não termina. Esse é o exemplo que Jesus está dando para explicar o que significa gente que quer segui-lo de qualquer maneira. Vai passar vergonha. Seguir Jesus de qualquer maneira, sem poder, querer seguir Jesus, sem ter as condições para isso, vai resultar em vergonha. Mais ou menos assim, você vai passar a sua vida inteira na igreja. Não vai viver nem as alegrias plenas da igreja e nem os prazeres transitórios do pecado. E lá no fim das contas, quando Jesus voltar, você vai estar perdido. Entendeu? Vai passar vergonha no final. Então, esse negócio da torre aqui é para se referir a gente que ouve apelos de pastores evangelistas e diz: Jesus falou no meu coração, olha, esse homem de Deus está falando coisas que está tocando minha vida. A mulher desse homem canta que meu coração estremece, eu quero me entregar a Jesus. Mas você não sentou para calcular o que significa isso. Você tem que calcular, diz aqui, ó, que o homem que vai construir a torre, ele tem que se assentar primeiro para calcular. E o que é calcular? É fazer conta. Faz conta. Então vamos lá. Seguir a Jesus significa que eu tenho que amá-lo mais do que meu pai, mais do que minha mãe, mais do que minha mulher, mais do que meu marido, mais do que meus filhos e mais do que minha própria vida. Você tem dinheiro espiritual para pagar isso? Você tem condição, você tem cash na sua conta para bancar esse custo? Porque se você não tem, dá licença, não entra não que você vai quebrar a cara. Foi isso que eu entendi quando eu li esse texto. Eu estou louco para seguir Jesus, mas eu entendi que eu não posso. Pastor, esse sermão não vai dar esperança para ninguém. Então reclama com Cristo, que foi Ele que pregou.
não pode ser meu discípulo. Então, esse exemplo da torre é para ilustrar aquelas pessoas que estão com muita vontade de seguir a Jesus, mas não se sentaram para calcular os custos do discipulado. O segundo exemplo se refere a um outro grupo de pessoas. E o exemplo é o seguinte: um rei está no seu reino, tranquilo, e ele tem um exército. E o exército desse rei tem 10.000 homens. É um bom número para a época daquelas cidades ali, pequenas, aquelas cidades-estado pequenas. Um exército de 10.000 era um bom exército. Porém, uma outra cidade-estado está desejando dominar toda a região. E o rei daquela cidade-estado que quer dominar toda a região, quer se tornar um rei suzerano, soberano, e estabelecer reis vassalos nas outras cidades. E esses reis vassalos têm que pagar imposto para ele. Ele quer fazer um pequeno império. E ele se preparou para isso. Ele tem 20.000 soldados. E o rei que ele quer conquistar só tem 10.000. O rei que tem 10.000 não está com vontade de entregar os pontos porque tem 20. Então ele quer ser resistência. Ele acha que vai dar. Mas aí chega um conselheiro real, um homem sábio, prudente, e fala assim: ô rei, vamos fazer uma conta simples. Nós temos 10.000 homens. O outro lá tem 10.000 a mais, tem 20.000 soldados. Você não está percebendo que a gente não vai ter condição de lutar contra ele? E que nós vamos gastar dinheiro à toa, que nós vamos gastar as vidas à toa, que no fim das contas ele vai dominar tudo aqui e a gente vai perder tudo. Então, esse rei faz o seguinte: ele pede condições de paz, ou seja, ele pede um acordo, ele quer fazer uma aliança com o rei suzerano. Ele diz: tudo bem, rei, eu não posso lutar contra você. Eu realmente, se eu lutar contra ti, eu vou me perder. Se eu lutar contra ti, eu vou fracassar. Esse segundo exemplo aqui representa pessoas que estão resistindo à proposta do discipulado. Enquanto o primeiro grupo representa aqueles que são precipitados em seguir a Jesus, o segundo exemplo representa aqueles que são resistentes e que acham que podem lutar a vida cristã com suas próprias forças. Entendeu? Tipo assim, com o que eu tenho dá. Então vamos lá. Eu sou um dizimista, eu sou ofertante, eu até assisto uma semana de oração, tenho paciência de ficar ouvindo o sermão, eu não tenho vícios, eu não mato, não roubo, cumpro meus deveres, eu sou uma boa pessoa. Então, para mim dá. Eu tenho 10.000 soldados, dá para eu me manter seguro. Só que o rei que vem, ele vem com 20.000, e com 20.000 você vai ser aniquilado. Então, entenda uma coisa: você que está resistindo com a ideia de que você é bom. Quantas vezes, pastor Gilson, a gente já ouviu essa frase, evangelizando mesmo: meu irmão, você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. E a pessoa diz assim: mas por quê? Eu sou uma pessoa boa. Eu já vi muitas vezes isso. Só quem faz apelo para pessoas aceitarem a Cristo e o Evangelho ouve esse tipo de coisa. Não pode. Não pode imaginar que vai ser salva uma pessoa que pensa dessa maneira. É como um rei que tem apenas 10.000 soldados, tentando lutar contra outro que vem com 20.000. É você que luta com espada, tentando lutar contra uma superpotência que tem bomba atômica. Você vai ser dizimado. Não pode ser meu discípulo. Não pode. E aí? O que você acha? Jesus está jogando limpo aqui, meus queridos.
Ele está sendo claro. Não há condições de me seguir dessa maneira. E ele conclui a passagem no verso 33, dizendo assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Naquele dia, quando eu li essa passagem, eu caí de joelhos em lágrimas diante de Cristo e falei: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho a mínima força para fazer isso aqui que o Senhor está me pedindo. Eu estou entendendo que a religião que eu estou vivendo, ela não satisfaz o mínimo das exigências do discipulado cristão. Eu estou na igreja, mas estou perdido. Eu falei: me dá uma palavra de esperança. Me diz o que eu tenho que fazer. E Jesus disse aqui: se você quiser ser meu discípulo, você precisa renunciar a tudo quanto você tem. O Senhor Jesus contou duas pequenas parábolas que talvez ajudem a entender o que fazer, o que ser, se nós desejarmos a vida eterna. Em Mateus capítulo 13, versículos 44, 45 e 46, nós lemos o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem, compra aquele campo. Depois ele diz no versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Entendeu? O que é ser discípulo? Ser discípulo de Jesus é abrir mão de tudo que você tem. E tudo é tudo. Tudo são as coisas boas e muito mais as coisas ruins. Tudo, vender tudo por Cristo, significa dizer que Cristo é tudo para mim e que nada mais tem sentido e significado na vida. O reino dos céus é semelhante a um homem que descobre um tesouro enterrado num campo. Aquele tesouro vale muito mais do que tudo que ele tem. Então ele sabe que o tesouro está ali, mas para ele ter aquele tesouro, ele precisa comprar aquela terra. E aquela terra é muito mais cara do que tudo que ele tem. Então ele vende tudo que ele tem para comprar aquela terra, porque naquela terra tem um tesouro. É como você descobrir um sítio, e você sabe que naquele sítio tem petróleo, só você sabe. Tem uma mina de petróleo ali. Então você vai, vende sua casa, tira todas as suas economias de lá, vende seu carro, vende suas roupas, fica sem nada, junta centavo por centavo e compra aquele pequeno sítio, porque você sabe que tem um tesouro que vale muito mais do que aquelas coisas que você tinha antes. O reino dos céus é semelhante a um homem que descobre uma pérola de grande preço. E ele sabe que aquela pérola no mercado hoje custa X, mas amanhã ele sabe que ela custará 300 milhões de X. Então ele pega todos os seus bens, que são muitos, que equivale ao X da pérola, e compra a pérola, que vale X hoje, mas que amanhã vai multiplicar, vai valorizar para 300 bilhões de X. Você está entendendo? Jesus está aqui trabalhando com a mentalidade do investimento. De risco humano, mas de certeza do ponto de vista do céu.
Por que você vai ficar se apegando a esse mundo e às coisas desse mundo? Se apegando às suas ideias, aos seus valores, aos seus gostos, às suas vontades, a seus vícios, a seus pecados, e achando que está tudo bem. Não está nada bem. Não pode ser meu discípulo, não vai conseguir, vai passar vergonha, vai ser destruído no dia final. Vende tudo que você tem. Isso significa entregar tudo para Cristo. Quando você entrega tudo que você tem para Cristo, Cristo devolve esse tudo multiplicado com o valor da graça. Quando eu entendi que eu tinha que amar mais Jesus do que minha filha, isso foi duro para mim. Quando eu entendi que eu tinha que entregar então a minha filha para Ele, porque Ele é mais importante do que ela. E quando eu resolvi fazer isso, sabe o que eu entendi? Que eu entreguei nas mãos de Cristo, depositei a Ana Clara no banco celestial e Ele me devolveu ela hipervalorizada. Esse é o evangelho da graça, este é o investimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Cristo está chamando você para uma entrega total. Entrega tudo, entrega a sua vida, seus amores dignos. Pecado nem se fala, pecado ele extermina da vida, porque Ele quer te devolver com hipervalor. Isso significa o quê? Que você vai ter uma família que não vai viver apenas 80, 90 anos aqui. Você vai ter uma vida em uma família que, se forem entregues para Cristo, viverão eternamente com Ele. É só você calcular, faz a conta. É uma conta simples. Entrega tudo. O único jeito de você reter de verdade aquilo que você tem é entregando ele para Jesus. Porque quando você coloca na mão de Jesus, Ele devolve para você multiplicado. Na verdade Ele não devolve, Ele se torna o dono, o Senhor. E você se torna um proprietário de usufruto. Você faz usufruto das graças e das bênçãos que Deus te dá. Você está entendendo isso? Não pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo. E hoje, o meu convite para você não é para você sair, é para você renunciar, é para você se render, é para você dizer: eu não tenho dinheiro para construir a torre, então Senhor, deixa eu morar na tua casa, porque diz o Evangelho de João capítulo 14, que na casa do Pai há muitas moradas, o Pai está construindo a casa. Se você não tem dinheiro para construir uma torre, e você nunca terá para construir uma torre espiritual, vai morar nos cômodos da casa de Deus, que Ele está construindo para você, é de graça. Mas na casa de Deus moram os filhos de Deus, que obedecem aos mandamentos de Deus, não às suas próprias vontades. Quer morar na casa do Pai? Já ouviu um pai falar assim para o filho? Enquanto você morar aqui na minha casa, as regras são minhas. E é assim na casa de Deus. Se você quer morar nos cômodos da casa de Deus, as regras são as dele. Só que eu digo uma coisa, é uma delícia morar na casa do Pai. As regras são bênçãos para a nossa vida. Eu estou convidando você a renunciar àquilo que você é, a permitir que o Evangelho expanda a sua mente. Tire a limitação do seu pensamento que acha que está tudo bom. Essa mediocridade que você está tocando a vida, achando que está fazendo sucesso na vida espiritual, é um fracasso. Olha, pastor, consegui me tornar vegetariano. E você acha que isso é o quê? Olha, pastor, eu uso terno para ir para a igreja. Ah, que bonitinho que você é. Não estou dizendo que essas coisas são erradas ou certas. O que eu estou dizendo é o seguinte: não confunda o tudo com a superfície. Jesus não está pedindo seu terno, Jesus não está pedindo sua dieta. Embora essas coisas possam participar do tudo, Jesus quer você inteiro. O que vai envolver sua dieta, sua roupa, sua indumentária, seus costumes, seus valores. É uma mudança total. Então eu estou convidando você para isso. Você quer? Você está entendendo o que eu estou te falando? Jesus está aqui na multidão, ó. Ele parou e olhou para você. Você quer continuar? Se você continuar, você vai com Cristo para a cruz. E Cristo, o crucificado,
vai glorificar a sua vida. Se você quiser voltar, você vai voltar para a sua vidinha medíocre. Vai viver com seus costumes e seus valores. Mas eu preciso te dizer, o final desse caminho é morte eterna. Se você resolve seguir com Cristo, eu te garanto que esse caminho resulta na vida eterna. O que você escolhe hoje? Pastor, eu tenho medo de me batizar. Você tem? Sabe por que você tem medo? Porque você está se apegando aos seus amores e você não entendeu que o maior amor da vida é Cristo, e que se você não amar a Cristo sobre todas as coisas, não dá para você. Não é só não dá para ser discípulo de Cristo, não dá para ser humano pleno, não dá para ser feliz, não dá para ter esperança, não dá para deitar no travesseiro e dormir com paz. Não pode. Então, venha Cristo, vem agora. Tem um tesouro para você, um tesouro de valor inigualável. Você quer? Então renuncia a tudo que você é, tudo que você tem. Deposita todas essas coisas no banco celestial. Isso vai retornar para você em bênçãos sem medidas nessa vida e mais a vida eterna. Vou chamar minha equipe missionária aqui. Os meus tesouros que eu entreguei para Cristo. E eu entreguei para Cristo, e Ele me devolveu em forma de uma equipe missionária. E todos os dias essa entrego para Cristo, e Ele me devolve em forma de uma equipe missionária. É isso que Deus quer que você faça. Entrega tudo que Ele te devolve, em graça, em amor, em paz, em harmonia, em felicidade e em esperança. A Ariane vai cantar, e enquanto ela cantar, eu quero renunciar tudo. Eu renuncio essa menininha aqui, ó. Eu renuncio essa menininha aqui. Eu renuncio essa menininha. Eu renuncio essa menininha. E a entrego para Jesus. Porque tudo que eu tenho é de Jesus. Eu renuncio a essa esposa. Ela não é minha, ela é de Cristo. Amém. Eu entrego ela para Cristo. Amém, E Ele me deixa conviver com ela, transformando o caráter dela, me fazendo um homem feliz, só porque eu entreguei ela para Cristo, só porque eu aprendi a amar Jesus mais do que ela. Você entendeu? Se eu amar mais a Ariane do que a Cristo, eu vou idolatrá-la, não vou fazê-la feliz, e ela não vai ser feliz comigo. Agora, se eu amo mais Cristo do que ela, Cristo faz o coração dela melhor e o meu também, e nós somos felizes. Entende isso? É um negócio, é o melhor negócio do mundo, entregar tudo para Jesus. E não só as pessoas e as coisas, a nossa própria vida. Porque se eu entrego a minha vida, eu deixo de ter uma expectativa de 70, 80, 90 anos, para ter a expectativa não, para ter a certeza da vida eterna. Para que eu vou amar uma vida que vai durar 90 anos? Se eu posso ter uma vida que vai durar para sempre. Eu renuncio a minha vida, eu renuncio os meus desejos, eu renuncio os meus gostos, eu renuncio o sucesso profissional que eventualmente, talvez eu poderia ter em outro caminho, e eu devoto tudo isso no altar de Cristo, porque eu quero viver. E é isso que Cristo está te convidando hoje. Você quer viver vida abundante? Renuncia, submete-se, e você vai experimentar o que significa viver. Comprar a pérola de grande preço e o tesouro escondido. Você vai ser o homem mais rico desse planeta. Entende o que eu estou te falando? Espiritualmente, o homem mais rico. Porque você
além de ter toda a paz que o Evangelho confere, você vai ter a vida eterna nas mansões celestiais. Eu quero isso para mim e para minha família. E você? Então, renuncia, se renda, calcula e se submete. Você vai entender o que significa seguir Jesus e vai com Ele para a cruz e para a glória, para encontrar o tesouro que Ele tem para te dar. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Louvado seja o nome de Deus. Cristo é o meu tesouro. Escreva isso aí. Cristo é meu tesouro. Quer mais? Eu renuncio tudo por Jesus. Tudo a Ti, ó Cristo,
eu entrego. Eu pertenço a Ti, minha vida é Tua. Diga isso para Cristo. Se você estiver dizendo tudo isso para Jesus, Ele está aceitando a sua decisão, recebendo a sua escolha, está escrevendo o seu nome no livro da vida e do Cordeiro, está computando o seu tesouro no final. No final você adquire, no final você entra no tesouro, mas você já usufrui aqui, porque está disponível para quem crê. Se esse é o seu desejo, eu vou orar por você agora, para que o tesouro já esteja depositado na sua conta, no céu e aqui, para que você seja feliz em Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu não sonegas nada para nós. Tu jogas limpo. Mostra claramente quais são os critérios do discipulado. E nos perdoe, Senhor, porque às vezes nós queremos rebaixar o que significa seguir Jesus. Nós queremos tomar nossa cruz e Te seguir. Nós queremos abrir mão de tudo que temos, tudo que somos, em nome desse Evangelho do Reino, nos deixar gastar por Ti, para fazer Teu nome brilhar, para que nosso eu diminua, para que Cristo seja exaltado. Senhor, recebe as decisões que estão sendo tomadas nesse momento. Gente que está consciente do que significa Te seguir. Gente que não está no oba-oba, que está querendo manter seus próprios gostos e valores e achar que dá para continuar na estrada. Não dá. Mas aqueles que estão dizendo, Senhor, eu entrego tudo, minhas ideologias, meus gostos, minha dieta, minhas roupas, meus pensamentos, minhas condutas, minha vida, minha família. Gente que está renunciando o pecado e o mundo, Senhor, recebe essas pessoas e faz delas seus verdadeiros discípulos. Escreve o nome delas no livro da vida e do Cordeiro. Dá o tesouro que Tu prometeste. Continua conosco, ó Deus. Mantenha-nos firmes na caminhada. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Eu espero você amanhã às 9 horas da manhã. Amanhã às 9 horas da manhã. Aqui, 9h30? 8h30 eu espero você aqui, hein? No canal do YouTube da Igreja do NASP São Paulo e também na página do Facebook. 8h30 da manhã. A gente se encontra. Um abraço para você, que Deus te abençoe e tenha um feliz sábado na presença de Deus.